Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é discutir um aspecto bastante importante, mas às vezes negligenciado, da transformada de Laplace, que é exatamente a região de convergência. A gente vai explicar o que se trata da região de convergência por meio de um exemplo. Entretanto, a gente vai ver por que a região de convergência ela é tão importante no estudo da transformada de Laplace. Então, a gente vai começar então com um exemplo, supondo um sinal x de t igual a e na menos 4t o de t, ou seja, um sinal que ele é igual a zero para t menor do que zero e vale e na menos 4t para t maior do que zero. E num primeiro momento o que a gente deseja é determinar a transformada de Laplace desse sinal x de s. Processo de integração de menos infinito até infinito. X de t e na menos st dt. Então a gente estabelece aqui um par transformado entre x de t e x de s. Correto? X de s, então, ele vai ser a integral de menos infinito até infinito de e na menos 4t o de t e na menos st dt. A gente tem essencialmente aqui dentro do integrando um produto de duas funções exponenciais, as quais podem ser transformadas numa única função exponencial. E aqui eu preciso tomar cuidado para não confundir o meu S com 5. Correto. O efeito dessa distribuição de Heaviside multiplicada por uma função contínua é que esse integrando ele passa a ser a zero para todos os valores de t menores do que zero e o valor e na menos s mais 4t para valores de t maiores ou iguais a zero. Ou seja, de menos infinito até zero, o integrando vale zero dt mais entre zero e infinito, o integrando vale e na menos s mais 4t dt. Esse exponencial de s, como a gente discutiu anteriormente, s é uma variável do tipo complexo, portanto ela tem parte real e parte imaginária. A gente pode separar as partes reais e imaginárias do x de s. Aqui a gente já tira esse pedaço da integração de menos infinito até zero, que a gente sabe que ele é igual a zero. E a gente ficaria aqui com uma exponencial menos parte real de s menos j parte imaginária de s menos 4, tudo isso multiplicado por t dt. Uma característica para convergência dessas integrais que vão
Tanto a integral de 0 até infinito, quanto a integral de menos infinito até 0, quanto a integral de menos infinito até infinito. Uma condição necessária, mas não suficiente para a convergência desse tipo de integração, é que o integrando no limite tendendo a mais infinito, caso um dos limites de integração seja mais infinito, em menos infinito, caso um dos limites de integração seja menos infinito, o valor do integrando ele tem que ser zero. Do contrário, essa integral ela não converge e não vai ter nenhum significado interessante do ponto de vista de engenharia. Então, para que a gente consiga tirar alguma informação útil desse processo de transformada de Laplace, uma das coisas que a gente precisa é que essa transformada de Laplace ela tenha convergência. Para ela ter convergência, a gente tem essa condição que no limite, quando no caso a gente tem somente um dos limites de integração que ele tende a mais infinito, a gente não tem limite de integração tendendo a menos infinito, então a gente só precisa se preocupar com esse aqui, da exponencial de menos parte real de S, e eu vou separar aqui menos 4 vezes T. Eu vou deixar separado aqui a parte imaginária, menos J, parte imaginária de S. T, ela precisa ser igual a zero. Por que eu separei em dois pedaços? Esse segundo pedaço aqui, que contém somente a exponencial da parte imaginária de ST, a gente já viu isso anteriormente, que isso aqui é um número complexo, que ele vai ter um valor aqui cosseno de ST mais J seno de ST, que isso aqui não pode ser forçado a zero quando t tende a infinito. Isso aqui tem uma magnitude fixa, o cosseno ele sempre vai estar ali entre menos 1 e 1, o seno também entre menos 1 e 1, seno quando t tende a infinito é uma indefinição matemática, cosseno é outra definição matemática. Para a gente forçar esse limite a tender a zero, a gente não consegue forçar a partir da segunda exponencial, a gente precisa necessariamente que essa primeira exponencial aqui ela precisa tender a zero. A zero para a integral convergir. Então a gente precisa forçar essa exponencial deixa assim, parte real de S mais 4t precisa ser igual a zero. Agora a gente tem uma exponencial de um número real, menos parte real de S mais 4 vezes t. Isso aí, queira ou não queira, isso aqui vai ser um número real. Duas coisas podem acontecer. Se o expoente dessa exponencial, quando t tende a infinito, ele pode tender a mais infinito ou menos infinito, correto? Se o valor desse expoente ele tender a mais infinito, o limite de e na mais infinito, ele vai ser infinito e, portanto, a gente não consegue forçar ele a igual a zero.
Portanto, para que ocorra a convergência daquela integração, esse limite vai ser igual a zero se e somente se o expoente dessa exponencial ele tender a menos infinito. Então a gente vai ter aqui uma condição equivalente que no limite, quando t tende a infinito, de menos, entre parênteses, a parte real de S mais 4 vezes t precisa ser igual a menos infinito. Do contrário, o limite de cima não será igual a zero. Bom, o t ele tende a mais infinito, que é um número positivo. Você está multiplicando isso por um outro número real. Para isso aqui dar menos infinito, o número que está multiplicando o infinito ele precisa ser um número menor do que zero. Portanto, a gente transforma essa condição aqui novamente em menos a parte real de S mais menos 4. Isso aqui precisa ser menor do que zero para que ocorra a convergência daquela integral. E daqui a gente tira uma condição equivalente, que aquela integral ela vai convergir se e somente se a parte real daquele número complexo S que a gente está utilizando como variável de transformação tiver a parte real maior do que zero, maior do que 4, aliás. Isso se a gente desenhar tá certo isso? Não, maior que menos 4. Isso aqui dentro de um plano complexo, em que a gente coloca aqui a verdade contrária, que é a parte imaginária. E aqui a parte real de S. A gente vai ter um ponto aqui no eixo real equivalente aqui ao menos 4. Que a gente está representando com x. A gente vai ver mais para frente que isso é uma representação por meio de um polo. Na verdade, isso é uma função que ela tem um polo exatamente em S igual a menos 4. E a região na qual ocorre a convergência dessa transformada, ela é limitada por todos os pontos aos quais a parte real ela é maior do que menos 4. Concluindo então a transformada, e agora ela ficou bastante simples, a gente vai voltar a como ela estava nesse ponto aqui. Uma vez que a gente tem as condições necessárias para a convergência daquela integral, a gente pode concluir o exemplo aqui. X de S vai ser igual a 1 sobre menos S mais 4, exponencial de menos S mais 4, variando aqui entre 0 e infinito, levando em conta que a gente já está forçando aqui anteriormente a esse limite dessa função, essencialmente e na menos S mais 4 é ser igual a zero quando t tende a infinito. Esqueci do t aqui. Então o que a gente tem aqui é 1 sobre menos S mais 4. A gente forçou então E na menos S mais 4 t com t tendendo a infinito a ser igual a zero.
E E na menos 0 vai me dar, opa, menos 1. Portanto, para concluir, o valor da transformada de Laplace daquele sinal ele vai ser 1 sobre S mais 4. E o que é importante aqui dentro desse trecho de disciplina é que existe uma condição de convergência para essa transformada. E a condição de convergência a gente definiu aqui anteriormente. Ela vale somente para a parte real de S maior do que menos 4. E isso precisa ser indicado junto com a expressão da transformada de Laplace. Portanto, isso aqui é válido somente para a parte real de S maior do que menos 4. Vamos supor agora que o sinal ao qual você deseja determinar a transformada de Laplace é um sinal y de t é igual a menos e na menos 4t u de menos t. Da mesma maneira que a gente fez, por exemplo, anterior, a gente estabelece o par transformado y de t, y de s, em que existe uma relação entre os dois, em que y de s é igual a transformada, ou integração de menos infinito a infinito, de y de t e na menos st dt. Correto? A gente conhece y de t, então isso aqui vira uma integral menos infinito até infinito, menos e na menos 4t u menos t e na menos st dt. Novamente a gente tem um produto aqui de duas funções exponenciais no integrando. A gente pode transformar isso numa única função exponencial. E eu vou puxar o sinal de menos aqui para fora do operador de integração também. Menos S mais 4t u de menos t dt. E de maneira análoga ao exemplo anterior, essa distribuição de Heaviside u de menos t, ela vai ter valor igual a 0 para qualquer valor de t maior do que 0, e vai ter um valor igual a 1 para valores de t menores do que 0. Portanto, a gente pode separar novamente essa integração aqui em dois pedaços. Então, menos de infinito até 0. A gente vai ter aqui e na menos s mais 4t dt. Deixar aqui como menos também. Integral entre 0 e infinito. E o integrando vai valer 0, já que u de menos t é igual a 0 para valores de t maiores do que 0. Então esse segundo pedaço a gente pode eliminar. A integral de 0 é 0. E a gente precisa se preocupar somente então com a primeira integração. Novamente a gente vai ter esse integrando aqui, e na menos s mais 4t, ele pode ser separado aqui na menos parte real de s mais j parte imaginária de s mais 4 vezes t,
Um dos limites de integração que a gente tem aqui é menos infinito, para que essa integração ela ocorra a convergência dessa integração. A gente viu que é necessário que no limite, quando t tende a menos infinito, é necessário que e aqui eu já vou separar novamente em partes real e partes imaginárias aqui. Menos parte real de S é mais 4 vezes t, e na menos j parte imaginária de S vezes t precisa ser igual a zero. Novamente a gente tem esse pedaço e na menos j um número real. Isso aqui eu não consigo forçar a ser igual a zero, não importa o valor de t. Eu preciso trabalhar então em condições que forcem esse outro pedaço que contém as partes reais a ser igual a zero. Da mesma maneira que a gente fez no exemplo passado, só que lá o limite ele era um limite tendendo a mais infinito. Então, a gente tem uma exponencial de um número real, a gente quer que isso seja igual a zero. Isso vai ocorrer somente quando o expoente dessa exponencial ele tender a menos infinito. Então é bastante razoável que no limite, quando t tende a menos infinito, de menos parte real de S mais 4 t precisa ser igual a menos infinito. Do contrário, o limite de cima não tenderia a zero. Isso vai acontecer quando t tende a menos infinito se a coisa que está multiplicando o t for um número positivo. Ou seja, a gente tem que menos a parte real de S menos 4 precisa ser maior do que zero. E a gente cai numa condição de convergência para essa transformada que a parte real de S ela precisa ser menor do que menos 4. Calma que a gente vai chegar no fio da meada ainda. Continuando esse processo de determinação, agora a gente volta aqui a essa integral que a gente deixou parada aqui um tempo para analisar a condição para que ocorra a convergência dessa integração. Então a gente vai voltar a ela. Eu vou copiar ela aqui. X de S igual a menos integral de menos infinito até zero e na menos S mais 4 t dt. Ela aparece copiada aqui. Bom, integrando isso aqui, a gente vai ter menos 1 dividido por menos S mais 4, exponencial de menos S mais 4, aqui variando entre menos infinito e zero. E a gente sabe que essa exponencial pode ser forçada a zero dentro das condições que a gente determinou previamente. Bom, isso aqui vai ficar 1 sobre S mais 4, exponencial de menos S mais 4t com t tendendo a zero vai me dar 1. E essa exponencial com t tendendo a menos infinito vai me dar
zero, sob as condições que a gente determinou aqui anteriormente. E aí a gente chega x de s é igual a 1 sobre s mais 4. E aí vocês devem coçar a cabeça e pensar. Aliás, isso aqui é y de s, não x de s. A gente tinha determinado anteriormente a transformada do sinal x de t, que era e na menos 4t o de t. E a gente determinou que isso aqui era um x de s igual a 1 sobre s mais 4. E vamos esquecer por enquanto aqui essa condição de região de convergência. Eu estou usando um sinal que ele é completamente diferente daquele sinal. Enquanto o sinal x de t ele é diferente de 0 para t maior do que 0 igual a 0 para t menor do que 0, o sinal de y de t ele é exatamente o contrário. Ele é diferente de 0 para todos os valores de t negativos e ele é igual a 0 para t positivo, que garante que esses dois sinais são diferentes. Entretanto, determinando aqui a transformada de Laplace, o sinal x de s e o sinal y de s eles têm exatamente a mesma expressão da transformada, 1 sobre s mais 4. Então esse é um exemplo que serve para enfatizar a importância da região de convergência. Se você apresentar como resultado somente aqui, montado no Jamboard aqui, somente a expressão da transformada de Laplace, isso não tem significado nenhum, uma vez que existem provavelmente infinitos sinais que apresentam essa mesma expressão da transformada de Laplace e a gente não consegue identificar unicamente qual sinal está se tratando se ele não vier acompanhado da região de convergência. Então, uma vez que a gente diz que esse é um sinal cuja transformada de Laplace ela é 1 sobre s mais 4, e a diferença está exatamente na região de convergência. Ou seja, isso aqui é válido somente para parte real de s menor do que menos 4. Graficamente, se a gente desenhar novamente aqui o plano complexo, com a parte imaginária de s no eixo das ordenadas e a parte real de s no eixo das abscissas, novamente a gente vai caracterizar o polo, que seria basicamente a raiz do denominador dessa expressão que vai ocorrer em s igual a menos 4. Entretanto, agora, a região de convergência ela compreende todos os pontos cuja parte imaginária é menor do que menos 4. Então, ele não contém aqui os pontos no qual a parte imaginária, aliás, a parte real é igual a menos 4. Ele vai conter somente aqui os pontos à esquerda desse polo. Bom, então notem que a gente tem na verdade existem provavelmente infinitos sinais que apresentam a mesma expressão da transformada de Laplace. Entretanto, essa informação tão desprezada que é a região de convergência, ela é essencial para a gente transformar para a gente operar qualquer operação com transformada de Laplace. Eu espero que tenha ficado clara a importância da região de convergência e a gente se vê na próxima.